Eu vou começar esse vídeo com um aviso. Se você é fã do Primo Rico, se você gosta dele, se você acha que ele é o melhor educador financeiro do Brasil, calma, respira, porque eu não tô aqui para atacar a pessoa. Eu tô aqui para atacar um problema. E o problema é simples. A maioria dos conselhos que funcionam para quem já ganha bem, não funcionam para quem ganha pouco. E aí o que acontece? O jovem que ganha R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, assiste o vídeo do cara que vive numa realidade completamente diferente, tenta aplicar, não consegue, se frustra e o pior, se sente burro. Só que você não é burro, é que na verdade o conselho foi feito para outra pessoa, não para você. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar os piores conselhos no estilo Primo Rico. Eu vou fazer isso de um jeito bem simples, tá? Sem economês, sem teoria, só vida real. Porque esse vídeo aqui vai te poupar anos de vida. O primeiro conselho ruim que as pessoas te dão na internet é comece a investir com pouco. Esse aqui é o conselho talvez o mais clássico de todos. Comece com pouco. E sim, na teoria, ele é bom. Mas o problema é como isso é vendido. O jovem escuta, comece com pouco e acha que isso vai mudar a vida dele. Aí ele investe R$ 50 por mês, rende 30 centavos e ele pensa, isso não funciona. Só que na verdade funciona sim. Só que com esse valor é irrelevante. E aqui entra uma verdade que ninguém fala. Para quem ganha pouco investimento, nada mais é do que hábito. Você não vai sair da pobreza investindo R$ 50 por mês. Você vai sair da pobreza aumentando a sua renda. O investimento com pouco dinheiro só é válido, só é bom para ajudar você no seu comportamento, no seu hábito. Mas se você acreditar que isso vai te salvar, que algum dia você vai ficar rico com isso, você tá ferrado, porque você tá depositando esperança no lugar errado. Segundo o conselho ruim que o Primo Rico te dá, pare de tomar café na padaria. Esse conselho é clássico. O cara fala, se você parar de tomar o cafezinho todo dia na rua, você fica rico. E aqui eu vou ser bem direto com você. Isso até é um conselho bom, mas ele é vendido como se ele fosse a causa do problema. E na prática, ele não é. Porque o jovem que ganha pouco não tá pobre porque tá tomando café. Ele tá pobre porque ganha pouco, porque a renda é baixíssima, porque ele não tem educação financeira, porque a renda não cresce, porque ele não tem estrutura, porque ele não tem plano, porque ele vive no modo sobrevivência. Então sim, parar de gastar com besteira ajuda, mas isso não é a solução dos seus problemas. Isso é só limpeza do terreno. A casa só aparece quando você constrói a renda. Terceiro conselho ruim, é só ter disciplina. Outro conselho que é bonito de falar, é só ter disciplina. Mas disciplina sem estratégia é só sofrimento. Porque tem gente que é disciplinada e continua pobre. Porque disciplina sem aumento de renda é tipo, vou sofrer para continuar no mesmo lugar. Então o jovem começa a fazer tudo certo. Corta gasto, guarda dinheiro, vive apertado. E aí ele olha para o saldo e pensa, é só isso? Porque o problema não é a falta de disciplina. O problema que ninguém explicou para ele é que a disciplina é a fase 1 do jogo. A fase 2 é renda, a fase 3 é ativos e a fase 4 é escala. Então disciplina é importante, mas não adianta romantizar a disciplina como se fosse um milagre. Quarto conselho, qualquer um consegue ficar rico. Essa aqui é a frase que todo mundo ama. Qualquer um consegue ficar rico. E eu vou falar aqui com bastante sinceridade, tá bom? Isso nada mais é do que uma frase motivacional, não a realidade. Porque qualquer pessoa não vai conseguir. Não do jeito que a internet vende. Tem gente que nasce em família desestruturada, tem gente que começa a vida com dívida, tem gente que começa com pressão, tem gente que começa sem apoio, tem gente que começa sem acesso, e tudo isso atrasa. Isso não significa que a pessoa não possa melhorar. Pode, mas a frase qualquer um consegue ficar rico vira uma armadilha, porque ela joga a culpa no jovem. Se ele não consegue, ele se sente incapaz e aí ele se desmotiva. O certo seria dizer qualquer um pode evoluir financeiramente. Agora, ficar rico, aí é outro jogo e aí é bem mais complexo. O quinto conselho ruim que o Primo Rico te dá: trabalha enquanto eles dormem. Essa frase é famosa. Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Isso, sendo muito sincero com você, destrói o jovem. Porque o jovem que ganha pouco, ele já trabalha muito. Muitas vezes pega ônibus lotado, às vezes trabalha em pé, às vezes trabalha na escala 6x1, às vezes chega em casa morto. E aí ele ouve isso e pensa, eu sou um lixo porque eu não tô fazendo mais. Só que esse conselho, ele é perigoso porque ele acaba incentivando o burnout. E o burnout, deixa eu te dizer, amigo, não te deixa rico. O burnout, ele te deixa doente. O que deixa o jovem rico não é trabalhar 16 horas por dia. É trabalhar bem, é crescer na carreira, é virar alguém valioso, é aprender uma habilidade que paga bem, é subir de nível. Trabalhar igual um condenado, sem direção, é a escravidão moderna. Sexto, viva como um miserável para investir mais. Esse conselho parece disfarçado. O cara fala, mora em um lugar pior, tem um carro pior, viva só com base. Ok, isso até pode funcionar por um tempo.
Mas tem um problema gigante nisso. Porque se você exagera, você vira um cara infeliz, você vira uma pessoa frustrada. E aí você começa a odiar o processo. E aí você começa a sabotar. O jovem precisa entender que dinheiro não é só matemática. Dinheiro é psicológico também. Se você vira um monge financeiro, você não aguenta nem 5 anos. Se você não aguenta 5 anos, você nunca vai enriquecer. Então sim, você tem que economizar, mas você não pode de maneira alguma transformar a sua vida em uma punição. Porque ninguém sustenta a punição por muito tempo. Sétimo conselho, não compre carro. Esse aqui é o conselho mais repetido de todos. Carro é passivo, carro só dá gasto, carro te mantém pobre. Beleza, agora vamos falar de Brasil? Tem gente que precisa de carro para trabalhar. Tem gente que mora longe pra cacete do trabalho. Tem gente que pega ônibus lotado. Tem gente que perde mais de 3 horas no transporte público. E o jovem que compra um carro não está necessariamente fazendo uma burrice. Às vezes ele está comprando tempo. E o tempo pode virar dinheiro. O problema não é comprar carro. O problema é comprar um carro acima da sua realidade. O problema é financiar um carro que te escraviza. O problema é pagar uma prestação. O problema é pagar uma prestação que te impede de investir. Então esse conselho, não compre carro, é burro quando ele vira uma regra absoluta. Oitavo conselho: compre o seu imóvel o mais rápido possível. Oitavo conselho ruim: compre o imóvel o mais rápido possível. Tem guru que fala: compre o seu imóvel logo. Tem outros que falam: aluguel é dinheiro jogado fora. Isso aqui é um dos piores conselhos possíveis para quem ganha pouco. Porque imóvel exige entrada alta, exige custo, exige manutenção. E imóvel acaba te prendendo. E quando você compra um imóvel cedo demais, você vira escravo da parcela. Você não investe, você não cresce, você não muda de cidade, você não muda de emprego, você perde mobilidade. E a mobilidade é a arma do jovem. O jovem tem que ser leve, tem que ter liberdade, tem que ter flexibilidade. Então esse conselho ele é bastante perigoso, principalmente quando a gente fala isso para um jovem. Nono conselho ruim: faça renda extra. Agora esse aqui é engraçado, porque ele até é um conselho bom, mas ele é mal explicado. O cara vai lá e me fala: faça renda extra. Só que ele fala como se fosse simples. Exige tempo, exige habilidade. E a maioria das pessoas já está cansada. Então, quando o jovem escuta isso, ele se sente um incompetente. E o problema não é a renda extra em si. O problema é que ninguém fala a verdade para esse jovem. Renda extra, no começo, é muito difícil. Você precisa de um caminho. Você precisa escolher uma habilidade monetizável. Porque senão você vira aquele cara que tenta de tudo e na prática não faz nada direito. E o 10º pior conselho do Primo Rico é: o segredo é investir em ações. Esse conselho é muito repetido. Bolsa é onde os ricos ficam mais ricos. Beleza. Só que para quem ganha pouco, a ação não é a prioridade número 1. O cara ganha R$ 1.800 e ele quer viver como analista de balanço. Quer escolher empresa, quer montar carteira complexa, quer bater o Ibovespa. Isso é perda de tempo, porque se ele aumentar a renda dele em R$ 500, isso muda mais a vida dele do que qualquer ação que ele comprar. Então um conselho: invista em ações, pode ser bom, mas no timing errado, porque para quem ganha pouco, o foco é renda fixa simples, reserva, mais carreira. A bolsa vem bem depois disso aí. Primeiro você resolve sua vida, tem sua reserva, começa uma carreira e depois você pensa em investir em bolsa. Não o contrário. 11º conselho: não dependa do INSS. Ok, isso é bem verdade. A gente sabe que o INSS, uma hora essa pirâmide vai quebrar, isso vai dar ruim, isso vai dar merda. Só que o jovem que ouve isso, ele acaba entrando numa paranoia. Ele começa a achar que precisa juntar milhões agora. Ele começa a achar que tá atrasado. E aí ele cai na promessa de rentabilidade absurda. Ou cai em golpe, ou cai em pirâmide, ou cai em day trade, ou cai em cripto lixo, ou cai em aposta, porque ele tá desesperado. Então sim, o INSS não é garantia de nada, mas também não é um motivo para você viver em pânico. Você tem que investir, mas com calma. E aqui vem um ponto central desse vídeo. O maior problema desses conselhos do Primo Rico é que, na prática, eles não são conselhos ruins, mas eles ignoram a realidade de quem ganha pouco. O maior problema do Primo Rico e de vários outros gurus da internet é que eles dão conselhos de quem já venceu. Eles são conselhos de quem já está no topo. Só que quem está embaixo precisa de outra coisa. Quem ganha pouco precisa de plano, de simplicidade, de previsibilidade, de estratégia na carreira, de crescimento de renda, de reserva de emergência. E depois vem os investimentos sofisticados. E eu vou fechar esse vídeo com um conselho que ninguém gosta de dar porque não dá view. Se você ganha pouco, o seu maior objetivo não é investir. O seu maior objetivo é ganhar mais. Porque o investimento só acelera, só ajuda você quando você tem aporte. E aporte só existe com renda. Então para de ficar procurando a ação perfeita. Para de ficar procurando um fundo perfeito. Para de procurar um investimento mágico. Você precisa de uma habilidade melhor, de um emprego melhor e se tornar bom em alguma coisa. Porque quando você vira bom,
o mercado te paga mais dinheiro. E aí sim, o investimento começa a mudar a sua vida. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda comigo ou discorda de mim? E novamente, longe de mim atacar o Primo Rico, porque eu já vi muitos vídeos dele, e sim, ele é um dos maiores educadores financeiros do país, e ele tem muito mérito por isso. Só que tem momentos que os conselhos dele são um pouco descolados da realidade do Brasil, do nosso país. E é isso que eu quis mostrar aqui. Mas e aí, concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser me ver falando mais sobre as verdades do mercado financeiro, do mundo financeiro, só que descomplicado para o Brasil de verdade, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim, o próximo vídeo que eu postar, você vai receber. Combinado? E eu vou estar deixando para você assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal para você maratonar. Combinado? Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!